Eu já contei a vocês que eu cheguei na igreja com 4 para 5 anos de idade. E na igreja eu aprendi muitas coisas, inclusive a orar, não é? Eu lembro desse processo na igreja para poder fazer a minha primeira oração. Então foi preciso muito tempo ouvindo meus professores de escola dominical orarem, foi preciso muito tempo ouvindo os meus amigos também orando. Na realidade, quando a gente é criança e que alguém pergunta assim, quem vai orar? As crianças começam a levantar a mão, né? Todo mundo quer orar quando é criança. E eu queria muito orar, muito. É diferente de hoje, né? Porque a gente fala assim, vamos orar. E aí como é que fica? As pessoas ficam tímidas, não querem orar, não querem falar, não querem se expor. Mas quando a gente é criança, a gente quer orar. E eu lembro que as minhas orações, na realidade, se tratava de uma série de fragmentos de orações que eu tinha ouvido. Então eu fui pegando um pedacinho de cada um. Então tinha um professor meu que falava assim, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu achava aquilo muito bonito, né? Porque não era oração dominical, ele terminava a oração dele dizendo isso, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, catei esse pedaço para minha oração, né? Eu ia catando pedaço de todo mundo. E quando eu vi, eu já tinha a minha forma de orar. E eu passei muitos anos da minha vida orando, frequentando a igreja, participando do trabalho das crianças, fazendo uma série de coisas, mas na realidade eu sabia que eu estava falando com as paredes. Essa era a sensação. Então, por mais que as minhas palavras expressassem uma coisa, no meu coração não havia nenhum tipo de relacionamento com Deus. Eu não sabia quem Deus era, eu não sabia sequer que Ele respondia à oração. Para mim, na realidade, Deus estava morto. Morto. Até que, na janela da minha casa, com mais ou menos 13 anos de idade, eu fiz a primeira oração em que eu tive a sensação que Deus tinha me escutado. E a oração que eu fiz foi uma oração do coração. Eu disse, palavras são bonitas, eu falo, mas eu não sinto nada. A verdade é que eu sinto como se estivesse falando com as paredes. Então eu pedi a Deus que fizesse alguma coisa na minha vida para que eu pudesse sentir a mesma coisa que aquelas pessoas sentiam e que aquelas palavras estivessem vivas em mim. E quando eu fiz essa primeira oração, eu tive a sensação, pela primeira vez na vida, de que Deus tinha me escutado. A minha conversão aconteceu ali. Entende? Mas eu fui capaz de estar na igreja durante muito tempo e não me relacionar com Deus. Esse foi um exemplo de um momento em que, para mim, de um período da minha vida em que Deus estava morto. Outro momento em que Deus estava morto foi quando um sofrimento tão grande atravessou a minha vida e a vida da minha família, que eu decidi falar com Deus apenas o necessário. Por quê? Porque Deus não me serviu para nada. E aí eu já era pastor de igreja. E aí eu estava me transferindo para uma igreja chamada Igreja Presbiteriana de Coelho Neto. Chegando aqui nesse púlpito para falar com Deus apenas o necessário. Porque na minha ótica, Deus não tinha cumprido a parte dele no acordo. E o acordo que eu tinha feito com ele, e não ele comigo, era: eu cuido da tua obra, eu trabalho para o Senhor, e enquanto eu faço isso, o Senhor cuida da minha família. E não adiantou absolutamente nada. Então, se Deus não foi capaz de me livrar do sofrimento, se Ele não tinha cuidado da minha família como tinha que ser, a partir daquele momento eu ia falar com Ele só o necessário. Ou seja, Deus não agiu. Então, era como se Ele estivesse morto. A palavra morto significa separado.
Deus está morto? Durante a década de 1960, nos Estados Unidos, surgiu um movimento cristão que sustentou a ideia de que Deus estava morto. E um dos resultados dessa discussão foi uma reportagem de capa na revista Time, publicada em 8 de abril de 1966. E a capa trazia uma das perguntas mais aterrorizantes da história. Não tinha imagem, não tinha nada. Tinha sempre só uma pergunta: Deus está morto? 2 posicionamentos eram sustentados por aqueles que acreditavam que Deus estava morto. Eu não estou falando fora da igreja, estou falando dentro da igreja, tá? Dentro da igreja. Primeiro, Deus não existe mais e jamais existiu. Então algumas pessoas começaram a defender isso dentro da igreja. Outras sustentavam o seguinte: não, Deus existiu sim, há muito tempo atrás. E fazia todo sentido antigamente a gente se relacionar com Ele, fazer oração, adorar, glorificar, crer nele. Só que isso não é mais possível e nem necessário. Esse Deus não existe mais. E antes que você pense que essa era uma perseguição ao cristianismo, essas afirmações, elas despertaram reações não apenas nas diversas formas de cristianismo ou denominações, mas também em várias religiões, porque todas elas acreditam na existência de um Deus ou de deuses, seja lá como for. Só que pessoas começaram a afirmar que não existia. Então a gente tem reação dentro do judaísmo, tem reação dentro do islamismo. Não era uma questão de sustentar a morte do Deus, do cristianismo, mas sim de todos os deuses. Como um ser humano pode chegar à conclusão de que Deus está morto? De que Ele não existe? Há um tempo atrás, eu estava discutindo na minha sala de aula um documentário chamado Ilha das Flores. E para quem já assistiu esse documentário, ele começa com uma afirmação. Aparece a afirmação na tela, só a frase: Deus não existe. Por causa do contexto, entende? Essa é a ideia. O contexto histórico de quem pergunta se Deus está morto é um contexto de sofrimento e de autossuficiência. Eu falei com vocês sobre 1966. Não sei quem estava vivo nessa época aí, né? Mas nos Estados Unidos, era pouco tempo depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial. O mundo ainda viu os resultados das bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki, os efeitos do nazismo, e aconteceu tudo isso, e Deus fez o quê? O mundo vivia na chamada Guerra Fria, e os estadunidenses estavam morrendo na Guerra do Vietnã. Dentro dos Estados Unidos existe a luta pelos direitos civis, e as pessoas estão se matando também dentro dos Estados Unidos. Sofrimento, injustiça, desigualdade. E as pessoas se perguntam: onde está Deus no meio de tudo isso? Uma sociedade materialista, consumista, individualista, que coloca o homem no centro de tudo. É nesse contexto que as pessoas começam a dizer que Deus está morto. Ser autossuficiente significa dizer que você não precisa de Deus para nada. O reverendo Jorge Aquino, da Igreja Anglicana, ele diz assim: é preciso entender que quando se fala no falecimento de Deus, não estamos dizendo que alguém pegou uma enorme escada, subiu ao céu e aproveitou enquanto Deus tirava um cochilo para esfaqueá-lo até a morte. Morte de Deus
é uma expressão que aponta para o ateísmo prático que é vivido tanto pelas massas quanto pelas estruturas de poder. Deus morreu no coração do homem. É mais um modo de vida do que uma verdade real. Ou seja, dizer que Deus morreu é dizer que Ele deixou de ser relevante em nossas vidas e em nossa sociedade. Ele deixou de existir enquanto um ser transcendente e sobrenatural que orienta as nossas vidas. Se você pensar nessa perspectiva, que Deus morreu no coração do homem, que Ele é irrelevante para as nossas vidas cotidianas, eu pergunto a você, Deus está morto? Porque as pessoas parecem não se importar mais tanto com Ele. As pessoas não temem mais a Deus. Elas não choram mais pelos seus pecados. Elas só fazem orações a Deus para conseguir alguma coisa depois de esgotarem todos os recursos que têm. Craig Groeschel escreveu um livro chamado O Cristão Ateu, crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. Então ele diz assim: quando você crê em Deus, mas não o conhece de verdade. Quando você crê em Deus, mas tem vergonha do seu passado. Quando você crê em Deus, não tem certeza de que Ele o ama. Quando você crê em Deus, mas não na oração, não o considera justo. Quando você crê em Deus, mas se recusa a perdoar. Quando você crê em Deus, mas não se acha capaz de mudar. Quando você crê em Deus, mas ainda vive o tempo todo preocupado. Quando você crê em Deus, mas busca a felicidade a qualquer preço. Confia mais no dinheiro. Não compartilha a sua fé. Quando você crê em Deus, mas não acredita na igreja. Ele diz que os cristãos ateus estão por toda parte. Frequentam igrejas católicas, presbiterianas, batistas, metodistas, congregacionais, pentecostais, não denominacionais e até aquelas em que o pregador tem uma voz melosa para falar, né? Ó Deus! Está aí. Frequentam grandes seminários, frequentam grandes universidades. Os cristãos ateus se parecem muito com os chamados cristãos normais. Você é um cristão ateu? Para você, Deus está morto? Pastor, para mim, Deus não está morto, mas eu vivo como se Ele não existisse, não atuasse mais no mundo, como se tudo dependesse apenas do meu esforço pessoal. Então você é um cristão ateu. Se você vive como se tudo dependesse só do seu esforço pessoal, você tirou Deus da equação. Você realmente acredita que Deus está atento ao seu sofrimento? Você acha mesmo que Deus está atento ao seu sofrimento? Que Deus está ocupado com as suas demandas pessoais? Porque às vezes a gente diz que sim, mas a gente sequer ora a Deus falando sobre as nossas demandas. O nosso relacionamento com Deus às vezes é assim: a gente planeja primeiro e depois ora a Deus para que Ele faça o nosso plano dar certo. Não é isso? Não deveria ser o contrário, não? Você orar para depois planejar? Então, quem é parceiro de quem nessa história? Você que é parceiro de Deus ou Deus que é o seu parceiro? Quem é que está no comando? É você ou é Deus? É claro que se perguntássemos no mundo hoje para pessoas
não cristã, gente comprometida com a sociedade que é autossuficiente, que é egocêntrica, que é narcisista, que é cética por natureza, que é materialista. A resposta, talvez, para essa pergunta, se Deus está morto, seria sim. E talvez o argumento seja o que muitos estão dando por aí, voltando, olha ao seu redor e vê o sofrimento, e vê a desgraça, e vê o que acontece por aí, e vê mães perdendo seus filhos, e Deus não está fazendo absolutamente nada. Como é que Deus pode deixar isso acontecer? Talvez a resposta dessas pessoas esteja fundamentada nisso. Mas e se nós fizéssemos essa pergunta a Moisés, por exemplo? O que será que ele diria? Será que ele diria que Deus está morto? Será que Moisés afirmaria que Deus age no mundo? Aliás, eu preciso perguntar para você. Deus ainda age no mundo? E aí? Você acha que sim? Deus ainda age no mundo? Sim? Quem acha que sim, levanta a mão. Tem certeza? Absoluta? E o menino que morreu de bala perdida? Hein? Deus não poderia ter impedido? E aquela perda que você teve? Deus age no mundo ainda? Tem certeza disso? Eu quero que você reflita disso. Reflita sobre isso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina que nós jamais deveríamos ser guiados pelas circunstâncias. Jamais. Nós não deveríamos ser guiados por aquilo que os nossos olhos podem ver, a mente pode compreender, ou as mãos podem controlar, porque a nossa relação com Deus é pela fé, e a fé não transita no terreno da previsibilidade. Então, se a sua relação com Deus está fundamentada no que os seus olhos podem ver, no que a sua mente é capaz de explicar, e as suas mãos são capazes de controlar, isso não é fé. E sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. É impossível no mundo. Nós vamos ler Êxodo 3, do versículo 1 ao versículo 18, para nossa reflexão. Êxodo 3, de 1 a 18. O texto será projetado, você pode acompanhar. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés! Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor, Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó,
para que você tire do Egito, meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. E prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer. E você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Uma história muito conhecida. Eu fiz a você 2 perguntas básicas. A primeira pergunta é: Deus está morto? Deus está morto? Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta foi: Deus age no mundo? E se nós perguntássemos ao povo de Israel? Pense na história de Israel. 430 anos de escravidão no Egito. 430 anos. Os filhos dos israelitas já nasciam escravos há séculos. Ou seja, durante um tempo, você começa a clamar a Deus para mudar a situação. Mas entra ano, sai ano, entra século, sai século, geração em geração, e o sofrimento continua. Você vai continuar clamando? Você vai continuar clamando quando, por exemplo, você recebe uma notícia de uma enfermidade grave e terminal, e você ora a Deus para ser curado, e a enfermidade só piora, e você faz tratamento e não resolve nada, e você continua, até quando você vai continuar orando? O médico diz o seguinte: olha, não tem jeito, essa doença é degenerativa, você não vai ficar curado dela, você vai continuar clamando? O clamor inicial deu lugar a um lamento. Depois do lamento, o povo decide se assumir como escravo. Nós fomos criados para ser escravizados. Então o povo fica satisfeito com a escravidão. E é isso que acontece muitas vezes com a gente. A gente passa por situações difíceis, começa a clamar a Deus por mudança, e ora, fala, e nada muda. Então a gente para de clamar e já começa a lamentar por aquela situação simplesmente, e depois você desiste. Não tem jeito mais, não tem mudança, eu vou ficar aqui, isso não tem jeito, não vai se reverter. Ou seja, é melhor você se ajustar à vida e esquecer de Deus. Israel estava assim na época de Moisés. Eu poderia falar sobre outra época também, quando o povo foi levado para o exílio e passou 40 anos exilado. Só que a primeira coisa que eles fazem não é clamar, é lamentar. Por quê? Porque eles já tinham experimentado tudo antes.
Eles já tinham sido subjugados antes. Então a primeira coisa que eles falam é lamentar. Olha, não adianta clamar não, porque a gente vai clamar aqui. Clamaram 430 anos. E as coisas não se resolveram rapidamente, então vamos só lamentar? Vamos lamentar porque vamos pendurar aqui as nossas harpas nos salgueiros da Babilônia? Vamos lamentar e chorar a nossa desventura, a nossa tristeza? Eles clamam a Deus e nada acontece. E eles começam a dizer: o Senhor nos esqueceu, nós fomos cortados da terra, não há esperança para nós. Nós fomos lançados numa cova. Então o povo se ajusta. O povo se ajusta à sociedade e ele se vê como um povo cortado, morto, e vai viver como um povo cortado e morto. Porque Deus não se lembra mais deles. Só que agora, pelo menos, eles tinham aprendido a tirar algumas vantagens da situação desfavorável pela história deles. Se perguntássemos ao povo de Israel no tempo de Jesus, será que a resposta seria diferente? Porque quando Jesus nasce, grande parte do povo não se importa mais com Deus. Não se importa. O povo já sabia o que significava ser subjugado, se virar sozinho com a vida. O povo decidiu sobreviver como Jacó, e não como Israel. Sabe qual é a diferença? O que é sobreviver como Jacó? Quem sabe? O que significa a vida de Jacó? E aí? Você vence quando você é Jacó. E aí, gente? Quero resposta. Como é que você vence quando é Jacó? Lutando com as suas próprias forças. Porque o nome Jacó significa isso, aquele que vence na sua astúcia, com a sua força. Então a gente se acostuma a lutar como Jacó e não como Israel. Porque Israel é aquele que luta com Deus e sobrevive. O carioca sabe muito bem o que é lutar como Jacó, porque a gente tem jeitinho para tudo, não tem? Tem ou não tem? Vou te lembrar só um negócio de jeitinho aí, carioca. A gente passou por uma pandemia, o mundo inteiro procurando vacina, não é? Criar uma vacina, o mundo inteiro, diversos países tentando descobrir uma vacina para o Covid-19, e estavam procurando desesperadamente. Por quê? Fala para mim. Por quê? Porque nenhum deles conhecia o viaduto de Madureira. Porque enquanto o mundo inteiro procurava vacina, no viaduto de Madureira o pessoal já estava vendendo. Quer mais ainda? Tinha gente tomando a vacina, cara. No viaduto de Madureira. Vencer na astúcia. Quando a gente acha que Deus está fora da equação, a gente quer dar um jeitinho para tudo. Na época de Jesus, as pessoas estavam dando o jeito delas. Porque já estavam há muito tempo também sofrendo oprimidas, sabe? O povo decidiu se ajustar ao reino dos homens. Se ajustar aos métodos de sobrevivência dos homens. Mas o pessoal não frequentava o templo, isso incluía frequentar o templo também. Mas quando Jesus entra no templo, ele fala que o templo foi transformado em quê? Quem lembra? Covil de ladrões e salteadores. Tem templo, o pessoal vai lá, frequenta, mas é um covil de ladrões, de salteadores. Não tem nada a ver com Deus aquele negócio. Percebe isso? Durante um tempo o povo dizia: Deus se esqueceu de nós. A certeza do esquecimento fez o povo construir ídolos para si mesmo, seres à sua própria imagem e semelhança. E aí a humanidade se perde de Deus. Ela ignora a ação do Criador no mundo. Você está perdido? É um crente que está perdido? Você confia mais na vacina do viaduto de Madureira do que em Deus? É isso?
Você acredita mesmo que tudo depende de se você fizer por onde? E ainda é desses que diz assim, não, está escrito na Bíblia, faça por onde que eu te ajudarei. Está na Bíblia isso, gente? Está na Bíblia isso, gente? Não saber é um problema, né? Não está na Bíblia isso. Não está na Bíblia isso. A nossa teologia não defende isso, né? Porque tudo que Deus nos dá é pela graça. A gente não merece. E mais ainda, o apóstolo Paulo vem dizendo, todo mundo treina, todos correm, mas só um ganha o prêmio. Esse é o ensinamento bíblico. O que a história de Moisés nos ensina sobre tudo isso? A sarça ardente é um símbolo da ação de Deus no mundo. Naquele momento em que o povo já tinha desistido de Deus, Deus se manifesta entre os homens. O Kairós e o Cronos se encontram ali no Monte Horebe, o monte de Deus. A eternidade se encontra com a transitoriedade. O imaterial envolve o que é material, e isso sem causar danos. E a sarça começa a dizer para Moisés, eu vi a aflição do meu povo. Eu ouvi o clamor por causa dos seus feitores. Eu conheci o sofrimento dele. E eu desci para livrar e mudar a condição desse povo. Essa é a palavra de Deus a Moisés no momento em que as pessoas não mais acreditavam que Deus agia no mundo. Então percebam, tem ações nessa narrativa que resultaram na vocação de Moisés, que também resultaram no chamado de diversos outros homens e mulheres ao longo da história. E as ações são essas: Deus vê, Deus ouve, Deus conhece e Deus age. Você pode achar que está vivendo um momento tão difícil, com tanto sofrimento, ou em você, ou no mundo que te cerca, que Deus não está nem aí, que Ele não está fazendo nada. Mas enquanto você pensa que Deus não está fazendo nada, Deus está vendo, Deus está ouvindo, Deus está conhecendo e Deus está agindo. Isso apesar da incredulidade de grande parte das pessoas. Sabe por quê? Porque Deus diz, eu ouvi o clamor. Então o que que tinha no meio de tudo isso? Tinha o quê? Tinha gente clamando. Tinha gente, a maioria tinha desistido. Mas no meio de toda essa desistência e indiferença, tinha gente ainda clamando. E eu quero perguntar para você, você é dos tais que clamam num mundo sem Deus? Ou você se ajusta e reconhece que Deus está morto, que não adianta orar? Existem aquelas pessoas que continuam clamando, lembrando a Deus que Ele deve sempre agir no mundo. Estão dizendo, Senhor, faça alguma coisa. Não é possível isso. O Senhor precisa agir. Lembra de nós, lembra do teu povo, lembra da mãe, lembra do pai, lembra do que está acontecendo aqui, lembra que o Senhor é misericordioso, gracioso, lembra das suas promessas. E as pessoas continuam clamando, apesar da angústia aparente que o mundo está sofrendo. E sabe quem nos ensinou a clamar sempre? Jesus. Jesus disse que nós deveríamos orar sempre dizendo, venha o teu reino. Dá-nos o pão de cada dia. Perdoa-nos. Não nos deixe cair em tentações.
Eu vou repetir para você. Ele disse que quando você for orar, você tem que orar assim, ó. Venha ao teu reino, dá-nos o pão, perdoa-nos, não nos deixe cair. E isso independe da visão dos resultados. Sabe por quê? Porque a fé não transita no terreno da previsibilidade. Eu posso não estar vendo mudança nenhuma, eu estou dizendo, venha ao teu reino. Eu posso estar no meio da escassez e estou orando e dizendo, dá-me o pão de cada dia. Porque eu preciso ser contado entre o grupo das pessoas que clamam, porque quando pessoas clamam, Deus vê, Deus ouve, Deus conhece e Deus age. Donald Whitney diz o seguinte: a ordem de Deus de orar é de amor. Em seu amor, Ele deseja comunicar-se conosco e nos abençoar. Deus também espera que oremos, assim como um general espera ouvir notícias dos seus soldados no campo de batalhas. Abandonar a oração é, na melhor das hipóteses, lutar com nossos próprios recursos. E na pior, perder o interesse pela batalha. Se você não clama, você luta com seus próprios recursos, na melhor das hipóteses. Na pior, você não está interessado em nada que está acontecendo. Pode morrer quem for do seu lado, que você não está nem aí. Pode acontecer o que for no mundo, que não é nenhuma preocupação sua. Você não é do tipo que clama. Sabe como e quando Deus se apresentou a Moisés? Moisés viveu 120 anos. Na Bíblia, 40 anos simboliza um período, um bloco de alguma coisa, um bloco da vida de Moisés, por exemplo. Então, a cada 40 anos, fechava-se um ciclo na vida de Moisés, certo? Os primeiros 40 anos de Moisés foram vividos no meio da realeza egípcia. Os primeiros 40 anos, Moisés estava vivendo no palácio, criado como príncipe. E a história está lá em Êxodo 1 e 2, você pode ler. Em Atos também, Atos 7, quando Estevão começa a contar a história de Moisés, ele também relata isso. Então, o primeiro bloco de vida de Moisés, ele está lá no meio da realeza egípcia. Os segundos 40 anos de Moisés, ele viveu com um sacerdote no deserto de Midian. Qual era o nome do sacerdote? Qual era o nome do sacerdote, gente? Do sogro de Moisés. Quem? Jetro. Isso aí. Os 40 anos seguintes, ele estava com Jetro em Midian, cuidando da sua família, apacentando ovelhas, andando por vales e caminhos ermos, negociando com mercadores, lidando com aquilo que o deserto podia produzir. 40 anos na realeza, 40 anos no deserto. Quando a vida de Moisés começa a ter uma certa estabilidade no deserto, ele já está tranquilo, de boa, aparece Deus para ele no meio de uma sarça. Nem antes, nem depois. No tempo certo. Parou a pensar nisso? Deus poderia ter aparecido no Egito? Não. Deus poderia ter aparecido no início da jornada de Moisés lá em Midian? Não. Ele apareceu no tempo certinho. Moisés estava com 80 anos. 80 anos é tempo certo, gente? Para Deus mandar chamar para fazer alguma coisa? É? O que você anda dizendo por aí? Já fez o que tinha que fazer, né? Agora relaxa, né? Relaxa. E olha que tem irmão que parece que tem 80 anos, mas só tem 30, 40, né? Mas parece que tem 80. Acho que já viveu tudo. Já fez tudo que tinha que fazer. É um relaxado, né? No bom sentido da palavra. Espera as coisas acontecerem. Deus aparece no tempo certo. Mas tudo era improvável, né? Era improvável, né? A sarça era uma improbabilidade, a sarça era improvável, a voz, os sinais,
A vocação de Moisés era improvável, porque Moisés parecia que Deus tirara férias durante 430 anos. Porque você vai ler o texto, 430 anos sem nada, sem ação de Deus. De repente, do nada, Deus aparece, decide dar o ar da graça, e logo diante de quem? De Moisés. E o que é que Deus fez? Deus chama Moisés pelo nome. Moisés. Ué, como assim? Como é que Deus, um Deus distante, vai chamar alguém pelo nome? Fala para mim. Durante longo tempo eu achei que meu pai estava distante de Deus, muito distante de Deus, mas muito distante. Eu achava que meu pai era tão distante de Deus, e um amigo meu achava que o pai dele também era tão distante de Deus, que a gente fez um acordo para saber qual pai quer se converter primeiro. A gente achava que ia demorar. Conversão do meu pai, sendo curto e grosso para dar o exemplo do que eu quero aqui. É assim, eu convido ele para a igreja, acreditando que ele não vai aceitar. Ele aceita e vai, porque tinha passado por um momento difícil, estava arrebentado, e decide ir. E quando ele diz, vou, eu não podia ir com ele, porque eu era seminarista e trabalhava na congregação longe. Então eu fui para a congregação, e antes de começar o culto, eu disse, irmãos, eu queria que nós ajoelhássemos agora e orássemos pelo meu pai, porque nesse exato momento ele está entrando na igreja presbiteriana de Irajá, e eu quero chegar aqui no próximo domingo com uma boa notícia dizendo que ele se converteu. A igreja se ajoelhou ali e começou a orar pelo meu pai antes do culto começar. No meio do culto na igreja de Irajá, quando passaram a palavra para o pastor pregar, o pastor disse assim, pastor Maurício Jardim, da igreja congregacional de Bento Ribeiro, antes de pregar eu tenho que fazer uma coisa. Senhor Paulo César, vem aqui à frente, por favor. Chamou ele pelo nome, velho. Pelo nome, sabe o que é isso? Senhor Paulo César, vem aqui à frente, por favor. Meu pai foi, e o pastor olhou para ele e falou, você quer aceitar Jesus como seu Salvador hoje? E o meu pai disse, quero. Tem noção do que é isso? E aí, como é que eu posso olhar para uma situação dessa e achar que Deus estava totalmente distante? Como é que eu posso olhar para a Bíblia e ver que Deus gravou o meu nome na mão dele, na palma da mão, e achar que ele está distante? Você acha que Deus está distante de você mesmo? Que Deus não age na sua vida? Porque chamar alguém pelo nome revela proximidade e revela domínio, autoridade. É isso que Deus faz com Moisés. Moisés está distante de tudo, distante do Egito, distante das tradições hebraicas, distante dos deuses egípcios, distante de si mesmo, mergulhado num deserto há 40 anos, e Deus vai até lá e diz assim, Moisés, eu sei quem você é, Moisés. Cara, preste atenção. Você está andando em Madureira. Ó, a rua lotada. E você está andando. De repente, a Margarete escuta assim, Margarete, ela não vai olhar. Mas se falar, Margot, o que você vai fazer, Margot? Por que você vai virar? Porque é alguém conhecido, né? Alguém que te conhece, alguém que te chamou pelo nome. É isso que Deus está fazendo. Não é distante, é proximidade, entende? É essa proximidade que está aqui no texto, é isso que Deus faz.
certo? Mas Deus, ele mostra a proximidade, mas ao mesmo tempo um certo distanciamento. Ele diz o que para Moisés? Moisés, tira a sandália, porque o lugar que você está é um lugar sagrado. Moisés tem medo, tira as sandálias, e no meio daquele temor todo, Deus apresenta as suas credenciais. Ele diz: eu sou o Deus de seu pai. Cara, você tem noção que essa pessoa que está ouvindo a palavra, eu sou o Deus de seu pai, não teve pai? Você tem noção disso? O pai de Moisés era uma história, porque na realidade, Moisés, ele foi aquele menino tirado das águas quando pequeno, não foi criado pela sua família, a mãe dele foi ama de leite dele, mas Arão já estava morto. Mas com certeza ele ouviu falar de seu pai, da cultura do seu povo. Então Deus se apresenta dizendo: eu sou o Deus do seu pai. Opa, já chamou atenção. Aí ele completa: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É o Deus da aliança que está ali. É o Deus que fez uma aliança imutável com gerações que está ali. Moisés esconde o rosto, tem medo, mas mesmo assim Deus o chama, Deus o vocaciona, Deus o encoraja, Deus o capacita para ser o representante dele no mundo. Sabe por quê? Vai para a Bíblia, irmão. Me mostra um texto onde Deus agiu na humanidade sem ser através de um ser humano. Até quando ele quis se aproximar mais do ser humano, ele assume a forma humana. Quando ele queria salvar uma família por causa de um dilúvio, ele foi lá e procurou Noé e disse: a responsabilidade é sua. Quando era para cuidar da criação, ele cria o homem e diz: a responsabilidade é sua. Quando ele quer separar um povo para ele, ele vai até Abraão e diz: a responsabilidade é sua. Quando era para ter um rei segundo o coração dele, ele foi até Davi e falou: a responsabilidade é sua. Samuel, para poder agir na vida de Eli e de seus filhos. Deus sempre usa seres humanos para alcançar seres humanos, para mudar a realidade da humanidade. E isso diz muito sobre nós aqui em Coelho Neto, porque enquanto você não compreender que você é a pessoa que Deus vocacionou, encorajou, capacitou para ser o representante dele aqui nesse bairro, essa igreja não vai crescer. Mas pastor, eu não sei falar direito, eu não me considero digno. Cara, você canta isso aqui. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Deus não escolhe os fortes. Nunca foi assim. O poder de Deus sempre se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Reconheça sua fraqueza. Demonstre seus medos, ajoelhe-se diante do Senhor, ouça o que Ele está dizendo, e você vai ser usado por Deus para mudar a realidade de gerações. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Sabe o que Deus respondeu para ele? Quem sabe? Eu estarei com você. Eu estarei com você. Quem é você? Ninguém, mas eu vou estar com você. Davi chega diante de Golias e diz: você vem contra nós com espadas e lanças,
mas nós vamos contra ti em nome do Senhor. E hoje, olha o que ele diz, ele não diz hoje eu, ele diz hoje, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. E eu vou pegar essa espada sua aí, que é gigantesca, e vou cortar tua cabeça, e vou arrastar tua cabeça aqui, pela rua, porque Deus está comigo. Quem sou eu? Não importa. Se Deus está te chamando, Ele diz, eu estarei com você. Moisés disse para Deus, quando eu for falar com os filhos de Israel e lhe disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? 40 anos na realeza egípcia, 40 anos escondido no deserto, e ainda precisava saber o nome de Deus, né? Não tem credencial para apresentar. Ah, Deus me chamou, chamou mesmo. Quem te chamou? Quem escolheu você? Qual é o nome? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. E é isso que você vai dizer. Eu sou, me enviou a vocês. Você vai chegar diante do povo de Israel e vai dizer, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vocês. Atenção para o que Deus está dizendo. Deus não está dizendo, o seu Deus me enviou a vocês. Ele está dizendo, o Deus de seus pais. Então o povo não adorava mais a Deus. O povo não conhecia Deus. Mas Deus diz mais ainda, vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me apareceu dizendo, em verdade tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. Olha isso. Por que se dirigir aos anciãos? Anciãos são as pessoas mais antigas, tá? Mais velhas, mais idosas, para quem não sabe. Por que se dirigir a eles, especificamente? Parou a pensar nisso? Os anciãos, os mais velhos, eram os responsáveis por manter viva a fé nas promessas que Deus fizera aos antepassados. Eram os anciãos, os guardadores da promessa. Os anciãos dominavam a história, a memória, as narrativas, a tradição, contando tudo o que Deus tinha feito antes, para que as pessoas não esquecessem. Os anciãos conheciam o nome pessoal do Deus de Israel e sabiam o caminho para chegar até ele. Então, Deus diz para Moisés, vai até os anciãos e fala o meu nome para eles, que eles vão saber quem é que está te enviando. Sabe o que mais me intriga também nessa situação com os anciãos? Lembra que eu falei com vocês que em meio a um povo que esqueceu de Deus, que acha que Deus está morto, tem gente clamando? Quem vocês acham que estavam clamando? Quem estava clamando? Os anciãos. Os anciãos continuavam esperando, continuavam clamando por mudança, contando histórias sobre libertação, sobre escolha. Os anciãos faziam isso. Os anciãos estavam cansados fisicamente? Sim. Mas o coração estava, ok. A mente estava, ok. Eles não se curvavam. Eles continuavam clamando, clamando, clamando. Ou seja, os mais velhos assumiram a responsabilidade espiritual sobre um povo que não queria saber de Deus. E a gente tem dificuldade de fazer isso dentro da nossa própria casa. A gente não assume a responsabilidade espiritual sobre a nossa casa.
A gente deveria contar sobre a nossa fé para os nossos filhos, a gente não faz. A gente deveria clamar com eles e por eles e não faz. A gente deveria ser os primeiros a vir à igreja e trazer eles, mas não faz. A gente não frequenta a escola dominical, mas quer que eles entendam da palavra e sejam interessados. Os anciãos não acreditam mais que Deus está vivo, que Ele age no mundo. Então essa geração não vai acreditar também. Os anciãos vivem no seu dia a dia como se Deus não existisse, não se dirigem a Ele, não se prostram diante dEle. Essa geração também não vai fazer isso. Não tem pastor que resolva esse problema. Não tem. Não foi só uma questão de chamar Moisés, mas de ir lá e dizer para os anciãos: chegou a hora. Vocês clamaram, Deus viu, Deus visitou vocês, Deus ouviu vocês. Chegou a hora, e o nome dele é Eu Sou. Yahvé, o nome mais secreto de Deus. Através dos tempos, o povo fez uso de vários nomes para se referir a Deus. Mais conhecidos nossos é Adonai e Elohim. Adonai representando um Deus eterno e amoroso. Elohim, quando Deus, o Deus eterno e amoroso, ele ficava mais severo e voltava para julgar. Mas só que esses nomes eram nomes utilizados também por outras religiões, por outros povos. Mas Yahvé não. Yahvé era um nome sagrado. E é esse nome a Moisés. O significado de Yahvé é isso, é eu sou. Saber o nome de alguém significa entrar numa relação de mútua autoridade. Então Deus revela a Moisés, eu sou, ou seja, esse pacto que eu fiz com o meu povo, ele não mudou. Eu sou o que sou, eu serei o que serei, eu continuo o mesmo, o pacto continua valendo, ele começou em Abraão, mas ele está valendo. E o povo tinha medo de pronunciar esse nome, então já tinha se esquecido a pronúncia, só os anciãos sabiam. De profanar o Senhor, tomando o nome dele em vão. A pronúncia se perde, mas os anciãos recordam desse nome. Você tem noção do que é alguém chegar no seu ouvido e falar o nome certo? A pessoa duvida, não vai mudar, não vai mudar, não vai. Aí chega alguém e fala o nome certo, vai mudar. Yahvé é um Deus que age no mundo. Você entende isso? Deus estava dizendo, eu serei para vocês, anciãos, o que eu fui para seus antepassados. Você crê nisso? Você crê que Deus será para você o que Ele foi para os nossos antepassados? Eu estou cansado de ouvir crente falando assim, é uma pena que Deus não atue mais hoje como atuava antes. Né? E a gente racionaliza ainda, tem a racionalização. Né? A gente diz assim, não, porque no passado era necessário para que o evangelho fosse universalizado, mas agora o evangelho já alcançou o mundo, Deus não precisa mais agir desse jeito. Que bonito, né? É lindo. Mas revela um Deus morto. Um Deus morto. A gente ora e nem espera que Deus fale conosco na oração. Não é verdade? Mas oração é o quê? É monólogo ou é diálogo? Hã? Se é diálogo, então são duas pessoas falando, né? A primeira pessoa é você, e a segunda, quem é?
Ou é monólogo ou é diálogo, você tem que escolher. Deus fala. Deus nos orienta. Deus se mostra na sua palavra. É claro que Ele nunca vai falar contrário à palavra, mas Ele fala. Não adianta querer racionalizar. Pensar em Deus como Yahvé é acreditar que Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. O pacto continua. A glória continua, o poder continua. Tudo continua. Eu estava lendo esse texto e eu comecei a lembrar do nascimento de Jesus. Porque o nascimento de Jesus, ele foi marcado por circunstâncias muito similares à vocação de Moisés. Por exemplo, em Mateus 4,16, nós encontramos a expressão: o povo estava em trevas. Então, opressão, sofrimento, corrupção na época de Jesus, que ele nasce. Apesar do ajustamento da maioria do povo às circunstâncias, o povo está vencendo na sua astúcia, existia aqueles que clamavam por um libertador. Clamavam por um libertador. E Deus viu a opressão e a perdição do povo e decidiu descer. Aí vem o anjo e anuncia que vai nascer Emanuel. Emanuel quer dizer o quê? O quê? Deus conosco. Deus conosco. Se liga. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. A plenitude da divindade vai estar conosco em Jesus. É isso que o texto está falando. Quando esse menino nascer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estarão andando aqui entre vocês. Emanuel salvaria o povo dos seus pecados, por isso foi chamado de... Qual o nome? Salvar o povo dos pecados, gente. Qual o nome? Jesus. O nome Jesus significa Salvador, Libertador. Aí João disse o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Entre os homens. O Verbo. Como é que Deus se apresentou lá para Moisés? Qual o nome que ele diz? Eu sou. João diz que o Verbo, aquele como substantivo, ele habita entre os homens, ou seja, o Verbo, ele se movimenta, o Verbo pratica ações, o eu sou está no meio do povo, o eu sou está andando, se movendo, realizando, como sempre fez na figura de Jesus. Quando Jesus nasce, o dia da libertação, ele é anunciado entre os anciãos. Foi ou não foi? Tem alguma coisa de falar com os anciãos no nascimento de Jesus? Tem ou não tem? Jesus é levado a Jerusalém e um ancião aparece, ele sente que alguma coisa diferente está no ar, e ele vai atrás, e ele encontra Jesus, e ele diz: deixa eu pegar esse menino, porque a promessa de Deus, ela se cumpriu, agora eu já posso morrer. Então, se o povo tinha desistido de Deus, estava tentando viver a vida do seu próprio jeito, tinha pessoas que estavam clamando, e dentre essas pessoas, dentre esses anciãos, estava Simeão clamando por libertação, e dizendo: Deus, eu não quero morrer antes de ver a salvação do mundo. Jesus passa e Simeão vê o seu sonho sendo realizado. E Ana, que é outra anciã, está lá no meio também, começa a profetizar sobre o menino. Porque enquanto tem pessoas que já desistiram de Deus, da vida, de tudo, da libertação, tem gente que continua clamando. E Deus continua vendo, ouvindo, visitando, conhecendo, libertando, agindo. E Jesus cresce e assume essa identidade. Porque diversas vezes ele disse:
eu sou. Eu sou o que, gente? Vamos lá, me ajuda aí. Vamos lembrar as palavras de Jesus? Ele disse, eu sou o quê? O alfa e o ômega, o que mais? Eu sou o bom pastor, o que mais? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Em Jesus, o grande eu sou estava circulando pela humanidade, dizendo, o dia da libertação chegou. Deus ouviu o clamor dos anciãos. Deus veio para libertar. Deus teve misericórdia. Ele não está morto, Ele está vivo. Eu serei para vocês hoje o que eu fui para seus antepassados. Em Jesus, o verbo se confunde com o substantivo, ou seja, ele é Iavé. Deus não está morto. Ele age no mundo, apesar do sofrimento, das trevas, do aparente distanciamento. Paulo disse a Timóteo, os seres humanos são egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, têm forma de piedade, mas negam o poder dela. Porém, Deus continua agindo no mundo, entende? Apesar disso. Eu vou te dar alguns exemplos para você entender. Não conseguir alcançar ou tocar nas estrelas não significa a inexistência delas. Estou certo ou estou errado? E aí, estou certo ou estou errado? Hein? Certo, né, Isaac? Isso aí, obrigado, Isaac, glória a Deus. Teu irmão aí que, né, tem que ter sangue aí, galera. Não conseguir alcançar ou tocar nas estrelas não significa a inexistência delas. Não poder enxergar o vento não representa a ausência dele. Estou certo ou estou errado? Certo, certo. Como é bom alguém falar assim, você está certo. Estou brincando, gente. A vida cristã não é feita só de inundações. Às vezes, a maré está baixa. E o período de estiagem é prolongado demais. Mas ainda assim, Deus continua agindo no mundo. Então siga em frente, irmão. Siga em frente. Continue clamando, acreditando, vivendo, sobrevivendo. Caminhe contra o vento, porque isso significa ter a oportunidade de alçar voos maiores. Lembre-se do que disse Emanuel. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus conosco, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A sua fé não deve ser como uma sarça que arde continuamente. A sua fé deve ser como uma sarça que arde continuamente e nunca é consumida por completo. Porque o local em santo onde Deus habita, a sua fé vai queimar, mas não vai se consumir. Entende isso? É isso que eu acredito. Eu acredito que Deus age no mundo. Eu acredito que Deus age em mim. Eu acredito que Deus age nessa igreja. Eu acredito.
Eu acredito que Deus age na sua casa. Eu acredito que quando eu estou na escola dando aula, Deus está agindo. Eu acredito que quando eu vou à academia, Deus está agindo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em mim. Jesus prometeu isso, e Ele não é mentiroso. Deus age. Deus age. Você pode orar pelas pessoas. Você não precisa trazer as pessoas ao pastor para que ele ore. Você pode pregar para as pessoas. Você não precisa de um pregador oficial para que elas ouçam a palavra. Você pode ser uma sombra para quem estiver cansado de caminhar, porque você é templo do Deus vivo. Você pode ser o lugar de consolo, de bênção, de reconciliação, porque você é templo do Deus vivo. Ele caminha com você, e Yahvé caminha com você, e Ele age no mundo. Eu vejo a ação de Deus na vida das pessoas. Eu vejo Deus fazendo com que os projetos dessa igreja, os projetos sociais cresçam, que famílias sejam transformadas e abençoadas. Eu vejo Deus enchendo essa igreja de crianças, porque Ele sabe que nós precisamos. Eu vejo Deus trabalhando no coração de pessoas para que as pessoas entendam que pertencer ao reino é muito mais do que sentar num banco. Eu vejo Deus renovando a motivação das pessoas para frequentar os cultos em adoração, em fé, todos os domingos, e não um ou dois. Eu vejo Deus lembrando a você na sua casa de que Ele é Deus e que se você não se submeter a Ele, mais cedo ou mais tarde, Ele vai ouvir o clamor de outros e vai se mostrar a você e dizer: eu desci porque eu vi a aflição deles. Eu vejo Deus usando pessoas dessa igreja para mudar a realidade de suas famílias, assumindo a responsabilidade espiritual por elas. Eu vejo homens de fé, mulheres de fé. Eu vejo pessoas que não precisarão de palavras para poder se abraçar, que romperão com a sua timidez, que viverão o evangelho de forma tão plena, que farão com que a antipatia dê lugar à empatia. Para que essa igreja seja uma igreja vibrante, sem medo. Eu vejo. O que eu não sei é se, como Moisés e Martin Luther King, eu estou só vendo isso do topo do monte, ou se eu também vou atravessar o Jordão. Mas estando só no topo do monte, ou atravessando o Jordão com todos, Deus continua agindo no mundo. Ele não está morto. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu tenho um desafio grandioso para você agora.
grandioso. Eu estava numa mentoria essa semana e estava compartilhando com a pessoa que eu estava mentoreando essa questão do trabalho infantil na igreja. E Deus usou a pessoa para falar assim: tem que orar por isso. Então esse é o desafio. Nós vamos orar todos os domingos de agora em diante, para que Deus encha essa igreja com crianças. Ok? Eu quero que você se una comigo nesse desafio agora, porque existe um Deus que age no mundo. Então vamos orar agora, para que Deus encha essa igreja de crianças. Comece a visualizar as crianças aqui e orar para que isso aconteça. Feche seus olhos e faça isso. Ore. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, ó Deus. Nós também temos medo, mas queremos ser usados por Ti. Encha essa casa com crianças. Que elas entrem aqui, que a gente ouça o som de suas vozes confusas, a alegria de suas pisaduras. Que metade dessa igreja seja ocupada por crianças. Realiza a Tua obra em nós, aviva a Tua obra, Senhor. Levanta homens e mulheres comprometidos com esse crescimento, que possam se dedicar a esse trabalho. Ouve o nosso clamor, Senhor. Nós cremos que o Senhor está agindo no mundo. Que o Senhor olhe para as nossas imperfeições, para as minhas, para a do Rodrigo, e o Senhor continue nos ungindo e usando para realizar essa obra. Nós queremos ver a Tua glória aqui nesse lugar. Espírito Santo, visita os corações e derrama motivação, fé, coragem, para que as pessoas possam realmente se comprometer com o trabalho, com vidas e com a expansão do Seu reino. Eu te peço isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém.